Shiva Shankara Namah Shivaya. Shiva Shankara Namah Shivaya. Shiva Shankara Namah Shivaya. Om Shiva Shankara Namah Shivaya. Shiva Shankara Namah Shivaya. Shiva Shankara Namah Shivaya. Om Om Namah Shivaya. 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 Shiva Shankara Namah Shivaya. Shiva Shankara Namah Shivaya. Shiva Shankara Namah Shivaya. Om Shiva Shankara Namah Shivaya. Shiva Shankara Namah Shivaya. Shiva Shankara Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya. Muito bem. Então, estamos aqui com mais uma aula, nessa aula teórica. Espero que você já tenha visto a primeira aula, que foi uma aula de apresentação, né, super importante, onde eu dou ali várias instruções que vão reger, né, esse processo de meditação. Então, estou aqui com algumas perguntas, né, que são, na verdade, são as dúvidas, né, que geralmente a gente tem, o que geralmente qualquer pessoa que está iniciando, ou até mesmo aquela pessoa que de repente já esteja fazendo, como já aconteceu comigo, eu conheci meditação de uma forma, ao longo do tempo eu fui conhecer a meditação de outra forma, né, com outros professores, outras técnicas, então isso foi contribuindo, né, todo esse conjunto que foi passando para minha vida, foi contribuindo para que eu pudesse ter hoje essa meditação mais estabelecida, né, aquela meditação aonde para mim funciona, né, muito bem, né, e é muito importante falar isso, para mim funciona muito bem, porque a meditação não tem uma fórmula, não é uma fórmula única, e o que vai funcionar para mim vai funcionar para você, vai funcionar para todo mundo, e todo mundo é igual. Existe um exercício que ele é totalmente benéfico a qualquer pessoa, que é respirar melhor. Quando você respira melhor, você tem uma série de benefícios, né? E isso sim é universal, não tem uma técnica de respirar bem, você simplesmente respira, né? Mas tem uma forma da gente respirar melhor, né? Ampliando a nossa caixa torácica, porque quando a respiração só fica aqui, né? Essa respiração curta, é onde a gente tem ansiedade, onde a gente tem estresse. Então, se para você, talvez para você, na verdade, só o exercício de respiração é o que você precisa para encontrar aquilo que você deseja, entende?
E isso é extremamente importante. Então, aquela respiração que a gente fez, alternada, o Nadi Shodhana, né? Alternada, aquela respiração onde a gente vai fazendo por uma narina pela outra, utilize dessa respiração, faça essa respiração, use e abuse, né, dessa respiração, que eu não tenho dúvida que isso vai contribuir, né, para a sua vida. Dizendo ainda mais, dizendo, eu, assim, aposto todas as fichas. Se você fizer essa respiração direito durante um mês, você vai sentir como se você nunca tivesse tido ansiedade na vida. Eu garanto, eu atesto isso a você. Faz esse exercício. Não é preciso muito tempo, sabe? Você pode fazer 12 ciclos. Como que a gente conta um ciclo? Você começa pela narina esquerda, solta pela direita, puxa pela direita, solta pela esquerda, aí é contado um ciclo. Se você fizer 12, já é um grande número. Ou você pode fazer por um tempo, 3 minutos, 5 minutos, não menos do que 3 minutos. 5 minutos é um bom número, sabe? Se você puder fazer mais do que isso, também está de bom tamanho, ok? Então, vamos lá para as perguntas. Falando sobre a meditação é muito importante da gente compreender, porque a meditação, ela tem começo, ela tem meio e ela também tem fim, né? Um dado momento eu sinto a necessidade de encontrar uma paz, de encontrar um relaxamento para minha mente. E aí, né, no processo da vida, né, de tantas situações que eu tenho e que vão acontecendo ao longo da vida, que é para todas as pessoas. Um certo momento, todas as pessoas vão precisar olhar para a forma como eles estão vivendo, né, para a forma como está respirando, o estilo de vida que tá levando, né? Se você não faz exercício, se você não se preocupa com o corpo, né, um certo momento a vida vai te cobrar isso. Porque não fazer exercício não é uma opção. E é isso que a gente precisa entender. Mas acontece que quando a gente fala, né, em disciplina e tudo mais, a gente já cria uma pessoa sisuda para nós mesmos, né? Então eu vou fazer que nem cachorro louco, isso e não sei o quê, vou fazer todos os dias. Olha, grava isso, anota isso no seu coração. Para todas as disciplinas que você vai fazer, primeiro momento, exige um esforço e uma dedicação e paciência. 2, inclui que você vai falhar, que vai ocorrer uma falha nesse processo, como ocorreu agora, né? Eu mesmo programando tudo antes, tudo mais, fiz o que precisava ser feito, chegou no dia, o sistema pediu uma atualização, desconfigurou o que eu já tinha desconfigurado, é uma bagunça. Aí eu fiz a aula, depois da aula, como gerou uma frustração natural, porque não aconteceu aquilo que eu desejava, então não é que, então o professor não sente frustração, claro que sente, mas acontece que o professor ele sabe lidar com a sua frustração, porque um professor ele não tem uma vida diferente da sua, não tem uma vida diferente. Eu tenho filhos, eu tenho vários compromissos, cuido da minha avó aqui que está com 91 anos, sabe? Tomo muito cuidado para não ser contagiado com o vírus e, pior, passar para ela. Olha que grande responsabilidade, né? E eu sou uma pessoa normal. Assim como eu me frustrei de ter dado errado, né? Quando a gente iniciou a aula logo de manhã, você também vai se frustrar por algo que você não esperava por aquilo. Eu fiz tudo para que desse certo, mas ainda assim não deu, então eu entrego. Não é culpa minha, entende? Eu não me sinto culpado por ter ocorrido isso. Mas qual é a forma que você lidar com isso? Isso é um grande diferencial no processo de lidar com as suas emoções e de dominar a mente. Então, esses exercícios, eles contribuem para que você tenha uma clareza e na hora que o bicho está pegando, você vai saber que primeiro coloca a máscara em você, se sinta seguro, né? Não é isso no avião? Se der despressurização, você primeiro coloca a máscara em você para você ter paciência, né? E você ter o seu intelecto ali presente para que você possa ajudar quem está precisando de ajuda, né? Então a meditação ela tem começo,
meio e fim. Ela tem a gente não vai meditando, né, até o fim da vida e tudo mais. Por que isso? Porque uma vez que a gente compreende o que é meditação, ou seja, que a gente não faz a meditação e que a meditação não é algo separado do processo natural de pensar, eu estou meditando todo o tempo. E aqui eu vou dar um exemplo bem interessante que o meu professor gosta de falar, né, que aconteceu na aula, né, na aula dele, teve um aluno que teve uma dúvida. Então eles estavam fazendo meditação, e aí essa meditação assim era como um leite condensado, sabe? Assim, uma coisa que você sentia muito, você sentia tamanha profundidade nessa meditação, né, que ele levava um tempo, né, para ele voltar ao planeta Terra de novo. Então ele levava um tempo, mas só que ele leva para o professor levantava em 10 segundos e fazia as coisas deles naturalmente, né? Então ele teve uma dúvida. Ele falou assim, professor, eu tenho uma dúvida, porque assim, quando eu estou meditando com você, assim, é incrível, né? É muito incrível. Eu me vejo em outro lugar, né? Eu estou em outro estado. E quando você termina a meditação, olha, eu levo pelo menos 10 minutos para poder me conectar de novo comigo, voltar a perceber o que está acontecendo e tal. Se eu levantar assim, é capaz de eu, sei lá, de eu cair, alguma coisa assim, porque de tão relaxado que eu fico, né? E aí, resposta do professor, para você que para você que ainda está conhecendo a meditação, né, você vê a meditação como algo separado da forma natural de pensar. Porque, de verdade, eu só compartilho com você a forma como eu penso. A forma como eu penso, para você, é uma meditação. Então, quando eu estou meditando, né, eu simplesmente levanto e vou viver minha vida, porque eu nunca entrei eu não entro em meditação, nunca entrei não, eu não entro em meditação e eu também não saio de meditação, porque a meditação é um estado natural da forma da mente pensar. Então esse exemplo, né, traduz para a gente que quando a gente está iniciando, a gente vê a meditação como algo que a gente vai fazer. Mas a meditação não é separada da forma como você pensa. E é isso que a gente que é isso que a gente vai investigar profundamente, essa conexão de eu dominar a mente, de manter a mente num foco. Aí, quando ela terminar esse foco, ela vai para outro. Quando ela terminar, ela vai para outro. Não um monte de foco, um monte de coisa ao mesmo tempo jogado para a gente, né? Deixar de pensar, destruição dos pensamentos, emoções, é o maior equívoco para quem quer conquistar a meditação. Então, isso é um outro mito, assim, professor, eu quero aprender a meditar para eu destruir a minha mente. Olha, não vai funcionar, não vai funcionar, porque o pensar faz parte da sua mente, a emoção faz parte da sua mente, e a gente não quer destruir a emoção, a gente não quer destruir o pensamento, porque não tem nada de errado com a mente e com o pensamento. Absolutamente nada de errado. Porque a mente, com a sua natureza, ela pensa e ela é confusa. Ela, sabe, vai para um lado, vai para o outro. E essa mente essa forma que a mente tem é a natureza dela. O que a gente vai aprender é como dominar com que essa influência que vem de fora, né, não te carregue, não sobrecarregue. E aí eu fico com um monte de pensamento me punindo. Ah, por que minha mente pensa isso? Por que eu penso assim? Por que isso assim? Por que isso? E toda hora você está se punindo, toda hora você está punindo. Eu não aguento mais essa mente. Nossa, e não sei o quê, e bababá, e grita, e puxa o cabelo, entende? A gente vai aprender que a gente não quer fazer isso com a mente, a gente não quer destruir a mente.
quanto mais a gente tenta destruir a mente, mais a mente se fortalece. Não é ao contrário. Então, quanto mais eu lutar para não pensar algo, mais esse algo vai se tornar evidente para mim. Entende? Pensa sobre isso. Quanto mais eu nego algo, mais esse algo se torna evidente e ganha força. Então, a gente não quer fazer isso, porque isso é o maior equívoco. Evitar a mente, evitar os pensamentos. Quanto mais você evita, mais ele vem. Seria como um exemplo. Imagine você deitando e falando, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir, vem sono, eu quero dormir, vem sono, vem sono. Não vai acontecer. A última coisa que pode acontecer é você dormir, entende? Então a gente está fazendo isso, né? Quando a gente está tentando não rejeitar o pensamento, rejeitar a forma natural que a mente é. Então vamos lá. Uma outra coisa aqui é pensar no vazio, né? Pensar no vazio não é, de verdade, não é algo possível, né? Porque eu nem conheço o que é o vazio. Assim como eu disse na aula anterior, a mente não é capaz de pensar em algo, né, sem forma e sem nome. A mente não tem essa capacidade de pensar em algo sem forma e sem nome. Eu estou aqui, né? Aqui, ó, com a minha caneca de alumínio, né? O alumínio é a causa da caneca, é o alumínio que faz a caneca existir, porque nessa forma que está o alumínio, eu chamo de caneca, mas o barulho é do alumínio, o cheiro é do alumínio, o peso é do alumínio. Eu me relaciono com o alumínio, mas eu chamo de caneca. Tá bom, eu pego isso aqui, jogo numa alta temperatura e derreto. Aonde está o copo? Porque o alumínio eu ainda tenho. Aonde foi o copo? Onde foi o copo? Então é alumínio antes, é alumínio durante e é alumínio depois, né? Ou seja, antes era alumínio, virou o que a gente chama de copo, depois passa a voltar alumínio de novo e o copo vai embora. Então, quem dá a realidade para quem? O alumínio, que é a causa do copo, o alumínio, que é a causa do copo, dá realidade para o copo existir. Então, agora, pensa no copo de alumínio sem o alumínio. Para pensar. Pensa no copo sem o alumínio. Vamos expandir um pouquinho mais? Pensa em qualquer objeto do mundo sem a sua causa, sem aquilo que faz esse objeto ser o que ele é. Então, se for um copo de madeira, se for um copo de vidro, tudo tem uma substância, tudo tem uma causa. E o que eu chamo de copo, eu chamo de prato. Todos esses nomes, eles não têm realidades em si, porque eu sempre me relaciono com a matéria-prima, com a causa desse objeto, que é o alumínio. E isso é complexo de entender. E por isso que a gente vai ficar dizendo, eu meditando em nada, deixa eu pensar em nada, deixa eu pensar no silêncio. E isso ajuda. Ajuda um tempo, porque a mente vai ficar se esforçando a pensar em algo que não é possível pensar. Isso leva uma concentração, porque você mantém a sua mente tentando pensar no que é o silêncio. Então, quando você tenta pensar no que é o silêncio e a mente não encontra algo o que pensar, você chama isso de silêncio. Você chama isso de vazio. Você chama isso de nada. Estou pensando em nada. Mas só pelo fato de surgir essa pergunta na mente, não estou pensando em nada, já é um próprio pensamento. Então não é possível não pensar em nada, porque a própria frase não estou pensando em nada já é um pensamento, porque você está percebendo um certo relaxamento da mente, onde existe uma pausa do fluxo de pensamentos. E essa pausa do fluxo de pensamentos, ela se retorna para um único pensamento, ekagrata. Esse único pensamento, ele pode ser uma concentração, dharana, uma concentração, ou ele pode ser um nididhyasana, uma contemplação. E quando eu contemplo, eu fico ali visualizando algo e contemplando sobre a beleza daquilo. Então, eu vou visualizar uma flor. E aí, na flor, tem o galho da flor, tem a própria flor, tem o pistilho da flor.
e a flor ela contribui para trocar, faz essa troca, né, de purificar o ar e disso e aquilo, é constituído dos 5 elementos, a flor solta um perfume, tudo isso é uma contemplação, porque eu, diante de um assunto chamado flor, eu começo a, a, a desdobrar o assunto dentro da mente por vários e vários ângulos, contemplando a beleza incrível que é uma flor. Como é que pode uma semente pequenininha nasce uma flor gigante dessa? Não existia essa flor dentro dessa semente. Como isso pode ser possível? O Criador realmente ele é incrível por propor tamanha beleza e tamanho objeto de contemplação no qual o meu intelecto é capaz de contemplar, né? Então, quando a gente faz isso, é uma contemplação extremamente profunda, né? E isso dá um relaxamento para a mente, né? Traz um benefício para a mente. A gente entra numa espécie de um outro estado, né? Como eu disse. Que mais? Uma coisa bem importante, né, para a gente falar, e aí já vou estar encerrando também aqui essa aula. É bem importante para a gente poder entender, a meditação, ela é um processo que ela acontece. A meditação não é um processo que eu vou fazer meditação, sabe? Isso é um grande equívoco também dentro da meditação, de compreender a meditação. Porque a meditação, ela é comparada como um sono profundo. O que você faz para dormir, sabe? Você não faz absolutamente nada. Você simplesmente contribui para que o sono aconteça. De que forma, professor? Você vai, toma um banho, toma um banho e se sente limpo. Existe uma purificação do corpo, uma purificação da mente. Você coloca uma roupa limpa, contribui um pouco mais. Vai no seu quarto e vê que seu quarto está arrumado, está limpo, aquilo contribui muito mais, porque se estiver bagunçado, isso vai contribuir para que seu sono também seja mexido, porque você vai olhar o seu quarto, uma bagunça, isso vai ter um certo efeito dentro de você. Quando você olha o seu quarto arrumado, suas roupas dobradas e tudo mais, isso tem um benefício enorme e que não é aos nossos olhos, mas isso simplesmente acontece, isso é perceptível no campo sutil, né? Então, quando você vai entrar no quarto, aí você apaga a luz ou deixa a minha luz, como você preferir, né, no seu melhor ambiente, deita, e quando você deita, você não faz mais nada. Você fica um tempo ali com seus pensamentos e daqui a pouco você tem uma ausência de tempo. Tudo foi embora. O tempo é completamente relativo para você. Não faz a mínima diferença. Porque você dorme às 7 da noite, acorda às 6 horas da manhã, entende? E aonde você esteve das 7 da noite às 6 da manhã, né? E você dorme assim, ó, e fala assim, nossa, parece que eu nem descansei. Foi tão pouco, dormi 10 horas e parece que eu nem descansei. E aonde a sua mente esteve, né, nesse momento? A meditação é exatamente o mesmo processo. A gente só contribui para a meditação acontecer. A gente não mira na meditação. Por isso que dormir na meditação é um bom sinal. Mas a gente não deve efetivamente dormir. Dormir é bom. E é um grande passo, é um grande benefício se você conseguiu dormir na meditação de relaxamento. Já é um enorme passo, sabe? O sono, para o que a gente vai conhecer como meditação, é um pulo, é um pulo. Por quê? Quando é meditação, a sua mente está desperta. Você percebe o seu ambiente. O que você tem é uma ausência de tempo, mas você percebe, você escuta, você tem os seus sentidos ativos, sabe? Seus sentidos não estão desligados, mas eles estão totalmente reduzidos e você percebe uma sutileza, assim, algo muito sutil, mas ainda assim você está ouvindo, você está sentindo, você tem a percepção de tudo. Então, a meditação, ela é um processo de descoberta onde eu estou relaxado e alerta ao mesmo tempo, como um tigre. Um tigre, quando ele vai caçar, ele não entra em ansiedade,
e ele fica ali, ele abaixa, ele coloca as patinhas dele, ele olha, ele percebe que está contra o vento, para o vento não levar o cheiro dele, e aí ele está ali olhando, ele vai com calma, completamente relaxado e totalmente alerta e desperto, né? Então eu fico por aqui, espero que você esteja se beneficiando com tudo isso. É muito importante essas aulas teóricas, porque ela vai desmistificando o nosso processo de meditar. E então espero vê-lo em breve, na próxima meditação, né? E mande dúvidas, se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta que você queira fazer, manda para mim. Eu, nessa aula, né, da tarde, das 17 horas, a gente vai responder. E eu estou preparando também para talvez a gente entrar um dia desses, desse horário das 17 horas, dessa aula mais teórica, né? Desmistificando a meditação, para a gente entrar online, tá bom? Então, fico por aqui e nos vemos. E espero que você tenha um excelente dia. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Até logo.